Luiz, quero ver se você sabe. Tomate é fruta ou legume? Assim como berinjela, abobrinha, pimentão e pepino, tomate é fruta. Então, já que tomate é fruta, será que dá para fazer doce com ele? Hoje nós vamos fazer uma receita super simples e barata, compota de tomate com canela. O legal é que, além de super fácil, a compota dura bastante e é perfeita para quem quer comercializar. O tomate é um alimento super rico, tem muitos nutrientes, mas é o que mais possui agrotóxicos. Se você não tiver oportunidade de ir à feira, tiver acesso a produtos orgânicos, é bom higienizar bem. Primeiro a gente usa uma escovinha para tirar os resíduos da casca e depois é só deixar imerso numa solução de hipoclorito de sódio. Depois de higienizar o tomate, a gente corta em cubos médios e não precisa tirar nem a pele, nem a semente. Depois é só adicionar o tomate, água, açúcar e canela em pau. Agora é só mexer para não grudar no fundo da panela. Pronto, gente, nossa compota já está pronta. Agora, para ver se ela está boa, é só ela ficar com essa consistência aqui. A gente chama de fio forte. Uma parte bem importante para conservar a sua compota é esterilizar o pote. É só submergir o vidro e a tampa em água fervendo por 5 minutos e depois deixar secar. Uma dica legal é colocar o doce a 94 graus dentro do pote esterilizado. Isso formará um vácuo que conserva o doce por até 6 meses sem abrir. Essa compota dura até 4 semanas. Dá para fazer com tomate cereja também, que é super fácil de plantar em casa. Aqui a gente usou o tomate Débora, mas você pode usar o caqui, o holandês, o italiano. Haja tomate! O tomate é originário das Américas Central e do Sul e era consumido por incas, astecas e maias. Quando chegou à Europa, o tomate era usado de forma ornamental, pois acreditava-se que ele era venenoso. No entanto, não demorou muito para os europeus se apropriarem dessa delícia, que possui vitaminas A, B e C. É riquíssimo em licopeno, poderoso antioxidante que combate radicais livres, previne alguns tipos de câncer, retarda o envelhecimento e ainda dá a linda cor vermelha a esse fruto. Hoje a gente vai servir nossa compota de tomate com queijo de cabra nessa barqueta. É um ótimo aperitivo para servir numa festa, num coquetel. E quem vai provar essa receita é o Luiz, dono do Brownie do Luiz. Será que ele tem algumas dicas para quem quer fazer da gastronomia um negócio? Pode comer? Pode, por favor. Vamos experimentar, vamos comer aqui. Inclusive, esse potinho aqui é ótimo para comercialização. É barato, é rápido de fazer e você pode vender. Eu sei que você começou no colégio, né, vender brownie. Isso é seu, tá? Esse é meu? É. E como é que despertou essa vontade de empreender? E como isso acarretou no seu dia a dia? Eu comecei que nem você, né? Produzindo em casa, vendendo para os meus amigos. Só que eu comecei há 14 anos atrás. Brownie virou meu sobrenome, né? As pessoas não me conhecem mais como Luiz Kinderé. Hoje é Luiz do Brownie. Hoje já temos 3 lojas, Leblon, Laranjeiras e Praça da Bandeira. Estamos abrindo uma agora em São Paulo e são mais de 1000 pontos de vendas entre Rio e São Paulo. E eu acho muito legal, cara, da Gastromotiva específica. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, assim, do Davi há muito tempo. Principalmente por conta do reaproveitamento do alimento, né? Que é uma coisa que a gente acabou fazendo, talvez com menos consciência do que vocês façam, porque sobravam as bordinhas do tabuleiro quando a gente padronizava o brownie, a gente começou a botar dentro de uma latinha e isso virou nosso produto mais vendido. E de uma matéria-prima que é pro lixo, né? Que a gente acabava não utilizando. A nossa latinha, que é o produto que eu falei para vocês, eles, quando você abre, eles têm que ser todos por igual, né? Sim. Então, quando a gente produz, nem todos os brownies ficam iguais, né? As aparas não ficam iguais. Então a gente começou a separar as que ficam bonitinhas, a gente bota dentro da lata para vender, e as que não ficam a gente separa na fábrica. E acabava distribuindo ali para as redondezas ou levando para casa. Só que era um produto que, em termos de qualidade, é exatamente igual ao produto que a gente vende, né? Era uma questão simplesmente estética. Então a gente começou a vender esse produto para food service, para outras empresas que pegam esse produto, usam a nossa marca e desenvolvem uma receita. Então a gente fez isso com o TT Burger, que fez milkshake, a gente fez isso com o Cone, a gente fez isso com o Chamichu, com parceiros, né, da gastronomia que pegam e desenvolvem uma sobremesa em co-branding, né? A gente sabe que o empreender vai muito além de se dedicar e investir tempo
e dinheiro. A gente tem que ter gente preparada, gente capacitada. Quantas pessoas trabalham contigo hoje na fábrica do Brownie e nas lojas? Na fábrica do Brownie, eu não sei exatamente, sei no Brownie como um todo, né? Que você inclui logística, administrativo, lojas, e hoje é em torno de 50. Você é o presidente da empresa, mas você tem diretores, gerentes, tem uma pessoa que cuida só das receitas, como é que funciona? Vocês querem saber da receita, né? Que vocês viram que eu não cozinho. A nossa receita é aberta, então se você quiser você pode entrar no nosso site ou ver o vídeo que a gente fez no YouTube que ensina a fazer. Que eu acho que é um dos assuntos que gera mais polêmica na nossa empresa, né? O pessoal fala, por que você abre a receita, né? As pessoas acreditam que o segredo é a alma do negócio. Eu acredito que a alma é o segredo do negócio, né? Eu fui procurar outro dia no Google, tem mais de 7 milhões de receitas de brownie. Em português, se você botar em inglês, são mais de 225 milhões. Então, assim, a receita não é algo mais tão secreto, né? Você criar um produto de qualidade, se você fizer um trabalho de pesquisa bem feito, você consegue, né? Mas quem faz nossas receitas, respondendo essa pergunta, é a minha sócia Vânia, que está comigo desde o início. Hoje ela que faz todas as nossas receitas e ela que cuida da nossa produção também, junto com o marido dela, que também é meu sócio. E a história da Vânia é incrível, porque a Vânia era empregada da casa dos meus pais, a gente acabou se aproximando muito e ela começou a me ajudar bem no início, quando eu produzia em casa e vendia no colégio. E ela tem um histórico de vida muito diferente do meu. Foi muito bom porque teve muita troca. Eu falo que eu aprendi muito mais com ela do que com muitos professores da minha faculdade, né? Ela é do interior do Maranhão. Quando eu conheci ela, ela não era formada, aí depois que ela entrou no Brownie, ela finalizou o colégio, né? Hoje ela é uma excelente empresária. O nosso papel, né, eu acho que não só o meu, mas como o da Vânia, como o do Paulo, como o do Lucas, como o do Luiz Felipe, que são os meus sócios, é como a gente transforma a vida dessas pessoas, não só as nossas, porque as nossas a gente tem transformado, mas das pessoas que trabalham lá também, né? No seu site fala muito sobre empreendedorismo consciente. Explica um pouco sobre isso e dá uma dica para quem está começando a empreender. Porque eu acredito que o empreendedorismo seja a maior ferramenta de transformação social que existe. A partir do momento em que o empresário olha isso com esses olhos. Como você é consciente, né, se você vende açúcar, como é que você bota isso no seu site, né? A partir do momento que eu descobri isso, a gente criou um produto vegano, orgânico e sem glúten, com a Bela Gil, né, que é uma referência no mercado. Agora a gente está querendo mudar o nosso ovo para ovos de galinhas felizes, já que a gente consome mais de 1.500 ovos por dia, né? Então, a própria relação que você tem com os funcionários, né, com os seus clientes, eu acho que isso também diz muito sobre a consciência do seu negócio. E respondendo a outra pergunta em relação à dica que eu dou para os empreendedores, né, um passo de cada vez, assim, é uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que essa nova geração, ela está muito preocupada com o resultado, não com o processo, né? Porque, pô, Luiz, eu quero abrir franquia, eu quero abrir 100 lojas em 2 anos. Eu, cara, você não tem nenhuma loja, gente. Faz uma loja, faz um produto, vende seu produto primeiro, pega o feedback dos clientes. Eu acho que foi onde eu mais cresci nesses 15 anos, né? Não é quando eu estou em frente à câmera dando uma entrevista para vocês, não é quando eu estou na capa de uma revista. São as dificuldades, é quando a minha fábrica alaga. É ali que eu aprendo, né? E eu acho que muito do empreendedor é gostar de resolver problemas, assim, porque o empreendedor, diferentemente do que as pessoas acreditam, né, que a vida do empreendedor é glamurosa, a minha vida é acordar cedo e fazer bolinho de chocolate há 15 anos, sabe? E eu acho que outra dica legal que é um erro muito comum de quem está iniciando um negócio, é você usar o mesmo dinheiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Mesmo sendo uma empresa de uma pessoa só, é muito importante você dividir esse dinheiro. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu errei isso durante muito tempo e afetou diretamente na minha vida pessoal e na minha vida empresarial. Luiz, perfeito, cara. Depois dessas explicações, depois de tudo que você falou aqui, só me resta agradecer pela tua presença, por tudo que você ensinou pra gente, ensinou pro pessoal que tá assistindo o vídeo, né? E vamos comer. Vamos comer mais um pouquinho. Muito obrigado, gente. Eu sou muito fã da Gastronomotiva mesmo, sou muito fã do trabalho de vocês, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. E você que fez isso aqui, eu vou pegar pra mim, tá? Que você pode comer isso aqui a qualquer hora, tá? Eu te dou um. Obrigada. O meu brownie. Quando eu trabalhei na hamburgueria, cara, eu comia isso todo dia. Já na produção? Sim. Vamos caramba. Passa a lata.